Você sente que a sua história foi marcada por falhas no passado e que Deus não pode mais usar você para algo grandioso? Hoje, vamos descobrir que a providência reconstrói a nossa trajetória e nos transforma em portadores da Boa Nova. São Marcos, rogai por nós. Estamos vivendo a quarta promessa do amor divino. O Senhor diz: eu providenciarei a sua ressurreição. A sua história será reescrita com a glória do meu nome. A providência infalível utiliza até mesmo as nossas fraquezas para manifestar o poder da palavra que salva e liberta. Seja bem-vindo ao nosso Todo Dia é Santo, um refúgio de bom conselho, onde a verdade dos evangelhos renova a nossa esperança diária. Eu sou Linda Maria e desejo que seu coração acolha essas palavras de fé. Parabéns a você que celebra a vida neste dia 25 de abril, sob a proteção do homem que registrou os passos de Jesus. Que a providência divina providencie em seu novo ciclo a sabedoria de Marcos para entender e viver a vontade de Deus. Comemore conosco a alegria maior do dom da sua vida. Se você sempre quis saber mais sobre a vida desse grande evangelista, essa é a hora. Marcos, também chamado de João Marcos, nasceu na Judéia e era sobrinho de Barnabé, um dos grandes líderes da igreja primitiva. Sua mãe, Maria de Jerusalém, era uma das mulheres que acolhiam os primeiros cristãos em sua casa, onde muitos acreditam que foi celebrada a última ceia. Historiadores sugerem que Marcos era o jovem que, na noite da prisão de Jesus, fugiu nu após ter o seu lençol de linho puxado pelos soldados. Essa fuga simboliza o início de uma jornada de amadurecimento, onde o medo deu lugar a uma coragem inabalável pela causa do reino. Marcos acompanhou Paulo e Barnabé em sua primeira missão missionária, mas acabou retornando para casa, o que causou um desentendimento entre os apóstolos. No entanto, a providência providenciou a sua reconciliação e anos depois, São Paulo o chamou de colaborador precioso em suas cartas. O papel mais importante de Marcos foi ser o intérprete e secretário de São Pedro em Roma, ouvindo atentamente cada pregação do primeiro Papa, a pedido dos cristãos romanos. Marcos decidiu registrar por escrito as memórias de Pedro, dando origem ao primeiro dos 4 evangelhos. O seu evangelho é conhecido pela agilidade e pelo foco na humanidade de Jesus, descrevendo suas emoções com uma riqueza de detalhes única. Marcos é simbolizado pelo leão, pois seu texto começa com a voz de João Batista clamando no deserto, como o rugido de um rei. Ele fundou a igreja de Alexandria, no Egito, tornando-se o seu primeiro bispo e levando a luz de Cristo para o continente africano. Marcos era um homem de ação, viajando incansavelmente para garantir que a mensagem de Jesus não se perdesse com o passar dos anos. Ele sofreu o martírio em 25 de abril do ano 68, sendo arrastado pelas ruas de Alexandria com cordas no pescoço, por se recusar a adorar deuses pagãos. Seus restos mortais foram levados para Veneza no século IX, onde a famosa Basílica de São Marcos foi erguida em sua honra. Em Alexandria, Marcos não foi apenas um pregador, mas fundou a primeira escola catequética do mundo, provando que a fé deve ser acompanhada pelo conhecimento e pela razão. Ele organizou a liturgia primitiva, adaptando os ensinamentos de Pedro para que a mensagem de Cristo florescesse em solo africano. Registros antigos contam que, na véspera de seu martírio, Marcos foi consolado por uma visão do próprio Jesus na prisão, que o chamou de meu evangelista. Essa força sobrenatural permitiu que ele enfrentasse o arrastamento pelas ruas, com uma serenidade que silenciou seus próprios carrascos. O simbolismo do leão também se deve ao fato de Marcos ter enfrentado feras reais e espirituais no deserto, mantendo a integridade da igreja em meio a perseguições brutais. Ele transformou o medo
daquela fuga no Jardim das Oliveiras, em uma coragem que se tornou o alicerce de Alexandria. A providência de Marcos se estende até hoje, como o padroeiro que guarda contra doenças súbitas e tempestades. Um título que recebeu após livrar sua diocese de grandes pragas, ele é a prova de que Deus usa os que falharam no início para serem os defensores mais ferrenhos da verdade até o fim. São Marcos nos ensina que a providência pôde transformar um jovem inseguro no maior defensor da verdade histórica do cristianismo. Ele não apenas escreveu sobre a ressurreição, ele viveu a ressurreição da sua própria vocação, após cada queda e cada desistência. Marcos é o padroeiro dos notários, dos vidreiros e da cidade de Veneza, sendo invocado contra as tempestades e os perigos da alma. Na luz da ressurreição de abril, ele nos convida a ser leões na defesa da nossa fé e servos no cuidado com o próximo. Sua vida prova que o bom conselho sempre nos dá uma segunda chance para sermos protagonistas da nossa própria história. Marcos providenciou que as gerações futuras conhecessem a face de Jesus através da sua pena e do seu sangue. Que a biografia deste evangelista desperte em você o desejo de também deixar um rastro de luz e verdade por onde passar. Sinta o rugido da fé de São Marcos, afastando todas as vozes de desânimo que tentam calar a sua esperança hoje. São Marcos é o intercessor poderoso para quem busca clareza mental e ajuda para comunicar a verdade em situações difíceis. Muitos devotos relatam que, ao recorrerem a ele, receberam a proteção contra calúnias e a força para vencer processos complicados. Ele opera a ressurreição da autoconfiança em quem se sente incapaz de realizar grandes obras para Deus ou para a família. Sua intercessão é um escudo contra as tempestades da vida, trazendo a bonança que só a palavra de Deus pode proporcionar. Sinta a emoção de saber que o autor do Evangelho está intercedendo agora para que a sua vida seja um livro de vitórias. No oásis de paz, a sabedoria de Marcos. Feche os olhos agora e imagine-se em uma biblioteca antiga, cheia de luz, onde cada palavra escrita brilha como ouro. Sinta a presença serena de São Marcos ao seu lado, entregando a você uma pena para que você escreva o seu novo futuro com Deus. Imagine a quarta promessa como um rugido poderoso, que dispersa todas as sombras e obstáculos que cercam o seu caminho. Respire a paz de quem sabe que a sua história está guardada no coração de Jesus e que o final será de glória e ressurreição. Descanse na certeza de que a providência já escreveu o capítulo da sua vitória e que você está apenas começando a vivê-lo. A história da oração, esta prece invoca a autoridade de Marcos, como portador da Boa Nova, pedindo que a verdade nos liberte de todo mal. É uma oração consagrada pela tradição para afastar inimigos e atrair a proteção divina sobre as nossas palavras e ações. Oração consagrada a São Marcos, Deus Todo-Poderoso, que pela graça do Espírito Santo iluminastes o coração de São Marcos para escrever o Santo Evangelho. Concedei-nos por sua intercessão que sejamos sempre firmes na fé e constantes na prática das boas obras. São Marcos, vós que tivestes a ventura de conhecer e servir ao Senhor, protegei-me contra as ciladas do inimigo. Afastai de mim toda a calúnia, toda a mentira e toda a sombra que tenta escurecer o meu caminho. Que o vosso rugido de fé afugente o mal e atraia para minha casa a paz e a prosperidade do Cristo ressuscitado. São Marcos Evangelista, rogai por nós e por todas as nossas necessidades urgentes. Amém. Veja como Marcos viveu a ressurreição da sua utilidade, de um ajudante que abandonou a missão a um pilar da Igreja Universal. Ele providencia para você hoje a oportunidade de recomeçar. Não importa quantas vezes
você tenha sentido vontade de desistir. Que Nossa Senhora do Bom Conselho lhe dê a coragem de registrar as graças de Deus em sua vida. A gratidão atrai novos milagres. O símbolo do leão alado de Marcos, em Veneza, Itália, carrega um livro com a inscrição Paz a ti, Marcos, meu evangelista. Deixe que essa promessa de paz entre em sua casa hoje, selando as janelas e portas contra qualquer perturbação. Ressuscitar é ter a coragem de olhar para o passado com perdão e para o futuro com a caneta da fé nas mãos. São Marcos é um intercessor perfeito para escritores, jornalistas e todos os que trabalham com a comunicação e a educação. A providência de abril é um pergaminho em branco que Deus coloca diante de você, convidando-o a escrever uma nova fase de alegria. Sinta gratidão por este jovem que nos deu o privilégio de conhecer os milagres de Jesus através dos seus olhos atentos. Que a proteção de São Marcos guarde o seu intelecto, a sua fala e a sua capacidade de discernir o que é verdadeiro. Que o rugido do leão de Deus proteja os seus filhos contra as narrativas falsas do mundo, mantendo-os no caminho da luz. Lembre-se, o Evangelho de Marcos é o Evangelho da pressa divina. Deus quer agir na sua vida com a rapidez do Espírito Santo. Que a autoridade de São Marcos abra as portas que o inimigo tentou fechar e revele as oportunidades que estavam ocultas. Que a paz do evangelista perfume a sua noite e te prepare para um novo dia de boas notícias e grandes realizações. Se você se sente grato por receber essas palavras de esperança, ajude a espalhar a boa nova através do mundo inteiro. Assuma seu papel de apóstolo digital e divulgue o Todo Dia é Santo. Para quem precisa de uma palavra de conforto em meio ao caos da vida moderna, eu sou a Linda Maria e preparo esse conteúdo para vocês. Porque acredito que Deus não escolhe os melhores, Ele prepara os humildes. Cabe a nós aceitar o seu chamado. Obrigada por estar conosco. Contamos com seu apoio e sugestões nos comentários e sua divulgação da comunidade do amor e fé. Até o nosso próximo encontro e que a providência de Deus providencie a ressurreição de tudo o que nos traz vida.